Imaginemos que as antigas divindades africanas sejam, na verdade, personalidades bíblicas há muito esquecidas. Ou, o que é ainda mais inquietante, que a sua existência tenha sido intencionalmente ocultada do público em geral. Isto toda a informação que nos chegou sobre a espiritualidade africana e a fé bíblica for apenas um fragmento de uma verdade abrangente. O que aconteceria se um dia fosse descoberto que os orixás, ancestrais reverenciados em muitas culturas africanas, possuem uma genealogia diretamente ligada aos personagens da narrativa bíblica antiga? Tal revelação pode parecer absurda para alguns e até herética para outros, mas ignorar os crescentes sinais que apontam para essa possibilidade torna-se cada vez mais difícil. Durante muitos séculos, as tradições espirituais africanas foram denegridas, rotuladas como pagãs, primitivas ou mesmo demoníacas, enquanto a Bíblia era frequentemente usada como instrumento de dominação e exclusão. Mas e se tudo isso for apenas parte de uma grandiosa falsificação da história? E se na realidade o continente africano for o berço e a raiz mais profunda da fé bíblica? Esta questão não é apenas intrigante, ela assume um caráter urgente, pois talvez até agora não se soubesse que os nomes Cuxa, Mizraim, Canaã, Sabá e outros, mencionados nas sagradas genealogias, pertencem a patriarcas africanos. Provavelmente nem todos percebiam que o próprio Egito, antigo berço de sabedoria espiritual e símbolo de poder, é parte integrante da narrativa bíblica que se estende do Gênesis ao Apocalipse. Talvez ninguém nunca tenha informado que Moisés, José e até Jesus viveram e pisaram em solo africano. Por que esses fatos nunca foram enfatizados? Por que a identidade espiritual africana foi separada da Bíblia? Quem se beneficiou ao apagar intencionalmente essas profundas conexões? Será empreendido um estudo aprofundado desse mistério, que permaneceu ignorado, esquecido ou deliberadamente ocultado? Serão investigados nomes, símbolos, rituais e histórias que cruzam fronteiras culturais e revelam semelhanças surpreendentes entre os deuses africanos e as principais figuras espirituais da Bíblia. Será realizada uma análise de textos sagrados, crônicas históricas e antigas tradições orais. Será contada a história dos patriarcas negros da Bíblia, como Cuxa e Nimrod, das funções espirituais que os deuses africanos representam e de como esses arquétipos também se refletem nas escrituras judaico-cristãs. Será proposto refletir sobre por que muitos estudiosos questionaram a existência de uma conexão mais profunda entre os orixás e os anjos ou arcanjos da Bíblia do que se supunha. Será considerado porque certos conhecimentos espirituais africanos foram demonizados, enquanto práticas muito semelhantes foram aceitas no contexto bíblico. E, o mais importante, qual o significado de tudo isso para a identidade espiritual pessoal? Não se trata de uma simples coincidência. Vale a pena considerar possíveis evidências de que os deuses africanos são, na verdade, descendentes ou diferentes manifestações de figuras bíblicas fundamentais cujas imagens foram reinterpretadas e adaptadas ao longo dos séculos em diversas culturas. Esse conhecimento oculto será revelado em 10 temas fundamentais, entre os quais serão detalhadamente abordados os seguintes aspectos. Primeiramente, será fornecida informação sobre quem eram esses deuses africanos, seus nomes, características e as histórias mais surpreendentes. Em seguida, serão identificados os personagens bíblicos que potencialmente poderiam estar por trás dessas figuras. Depois disso, serão investigadas as evidências históricas e arqueológicas que apontam para uma origem espiritual comum. Serão estudados os livros apócrifos e os chamados textos proibidos, nos quais a presença africana nas Sagradas Escrituras é abertamente discutida. Também será aprofundada a teoria do apagamento histórico e da censura religiosa, que possivelmente buscaram impedir a revelação de tais conexões. Será realizada uma análise dos paralelos entre os rituais africanos e as práticas espirituais dos profetas. E, finalmente, será proposto refletir sobre como esse conhecimento pode mudar a percepção da própria fé, da própria origem e da própria identidade espiritual. No entanto, antes de prosseguirmos, é necessário refletir profundamente e questionar por que informações tão importantes permaneceram nas sombras até agora.
E, o que é igualmente significativo, que outras verdades podem estar ocultas à vista, esperando o seu momento para serem descobertas. Poucos sabem, e menos ainda ousam falar abertamente, que a Bíblia, na verdade, revela, mediante um estudo atento, nomes que aparecem nas primeiras páginas do livro de Gênesis. É lá, entre as genealogias dos descendentes de Noé, que encontramos nomes como Cuxa, Mizraim, Canaã e Put. Nomes que possuem um significado histórico e espiritual colossal, mas que, infelizmente, muitas vezes permanecem sem a devida atenção nos estudos bíblicos tradicionais. Cuxa, por exemplo, é o ancestral direto dos etíopes, um povo cuja história remonta à antiguidade profunda. Mizraim é o nome hebraico antigo do território que hoje conhecemos como Egito. Canaã, por sua vez, representa a terra prometida, habitada desde tempos imemoriais por povos que existiram muito antes da chegada dos hebreus. Todos esses nomes estão, sem dúvida, profundamente enraizados no continente africano, tanto em sentido geográfico quanto espiritual. E aqui surge uma questão ardente e premente. Porque essa conexão óbvia e inseparável entre a Bíblia e a África foi apagada da memória histórica ao longo do tempo? Permita que essa questão penetre profundamente em sua consciência. Se desde o seu início, a Bíblia descreve os povos africanos como progenitores de nações, como fundadores de civilizações poderosas, como reis, valentes guerreiros e sábios líderes espirituais, por que esses fatos são tão raramente ensinados nas comunidades eclesiásticas? Porque no imaginário coletivo se formou e prevalece a imagem de que a espiritualidade africana é percebida como algo distante, ou até mesmo oposto à fé bíblica. Nessa narrativa enraizada, há, sem dúvida, uma falsidade, e talvez seja hora de confrontar corajosa e abrangentemente essa distorção histórica. A Etiópia, por exemplo, é mencionada repetidamente nas Sagradas Escrituras como uma terra abençoada. Uma das narrativas mais intrigantes encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, onde se conta como um eunuco etíope, um alto funcionário responsável pelos tesouros da rainha Candace, foi profundamente tocado pela mensagem do Evangelho. Ele aceitou o batismo de Filipe e, assim, trouxe a fé cristã diretamente ao coração da África, muito antes de quaisquer missões europeias. Este episódio demonstra convincentemente que os africanos não apenas estavam presentes nas páginas da Bíblia, mas também desempenharam um papel fundamental na disseminação da própria mensagem bíblica. Eles atuaram não como receptores passivos, mas como participantes ativos e influentes da fé. E quando voltamos nosso olhar para o Egito, a conexão torna-se ainda mais profunda e rica. O Egito bíblico não era apenas uma localização geográfica, era um poderoso símbolo de conhecimento espiritual, poder e um palco para o confronto entre diferentes sistemas de crenças. Foi lá que José, um dos filhos de Jacó, ascendeu à posição de governante depois de conseguir interpretar os sonhos do faraó. Foi no Egito que Moisés foi criado como príncipe, aprendendo as ciências e a sabedoria dessa terra antiga. E foi lá que Jesus, ainda bebê, encontrou refúgio com Maria e José, fugindo da cruel perseguição de Herodes. Porque o Messias escolhido por Deus encontraria proteção justamente em território africano? Essas questões não são apenas históricas, mas também profundamente espirituais. Elas nos fazem refletir sobre o fato de que, talvez, a fé que foi ensinada a muitos de nós tenha sido moldada de forma a excluir, silenciar e até demonizar tudo o que tinha raízes ou características africanas. Talvez isso tenha acontecido porque o reconhecimento dessa conexão nos fortalece. Talvez porque revela uma poderosa herança espiritual que por séculos foi erroneamente considerada inferior. Talvez porque, se aceitarmos o fato de que os povos africanos são um dos pilares da fé bíblica, teremos inevitavelmente que repensar toda a estrutura construída sobre uma divisão artificial entre o sagrado e o mundano. É precisamente nesse contexto que se torna evidente o profundo significado de nomes como Cuxa, Mizraim e Canaã. Esses nomes representam muito mais do que simples dados geográficos ou genealógicos. Eles servem como poderosos marcadores espirituais, uma espécie de cifragem que nos permite retornar a épocas em que a espiritualidade e a origem estavam indissoluvelmente ligadas.
Naqueles tempos, a fé não era associada exclusivamente a um paradigma branco, ocidental ou eurocêntrico, mas encontrava suas raízes nas férteis terras africanas, no berço das antigas civilizações africanas. É essa a voz interior que muitas pessoas sentem hoje em seus corações, um chamado para retornar às origens. É um anseio irrefriável por se reconectar com o que foi entregue ao esquecimento, mas nunca foi completamente apagado da memória histórica. Quando a Bíblia narra os povos que descendem dos filhos de Noé, ela de fato apresenta um mapa espiritual da humanidade. Nesse mapa, a África de modo algum ocupa uma posição marginal, mas está localizada em seu centro, atuando como um elemento-chave da criação. Uma interpretação como essa transforma radicalmente a maneira habitual de entender a narrativa bíblica. Se Cush é reconhecido como o pai de Nimrod, e Nimrod, por sua vez, é o fundador da Babilônia e de vários outros reinos poderosos, isso aponta inegavelmente para o fato de que a liderança espiritual e política, desde os primórdios da civilização humana, esteve nas mãos dos povos africanos. É claro que essa liderança, como qualquer outro governo humano, ao longo da história foi sujeita a distorções, desvios do caminho original e, em muitos casos, utilizada exclusivamente para fins egoístas. No entanto, isso não anula o fato de que as raízes profundas dessa história permanecem firmemente enraizadas no coração da África. Agora, é oportuno abordar a consideração dos deuses africanos. Devemos refletir sobre como suas histórias, arquétipos e representações espirituais multifacetadas foram transmitidas de geração em geração, utilizando as ricas formas da tradição oral, rituais complexos, danças expressivas, máscaras simbólicas, cores vibrantes e tambores rítmicos. Muitas dessas divindades encarnam as forças da natureza, virtudes humanas fundamentais e princípios divinos universais. Assim como acontece com os profetas, patriarcas, anjos e reis descritos na Bíblia. A diferença substancial, no entanto, reside no fato de que se uma tradição foi canonizada e elevada ao status de símbolo de fé, a outra foi marginalizada e transformada em objeto de condenação. Mas surge uma pergunta legítima. Essas duas sistemas espirituais são realmente tão fundamentalmente diferentes em sua essência? A profunda conexão entre esses dois universos espirituais é encontrada em cada nome bíblico de origem africana que foi intencionalmente silenciado. Ela é rastreada em cada menção à Etiópia, Egito e Canaã. Essa conexão se esconde em histórias que raramente são ouvidas nos púlpitos das igrejas, mas continuam a viver em textos antigos, manuscritos esquecidos e no próprio subtexto das Sagradas Escrituras. Ela pulsa no sangue dos ancestrais, preservando-se mesmo após séculos de nivelamento cultural e espiritual. É por isso que hoje é preciso falar sobre isso com destemor, com profunda reflexão e com respeito inabalável pela verdade. E se, em vez de considerar os deuses africanos como rivais da fé bíblica, eles pudessem ser compreendidos como reflexos de figuras espirituais há muito esquecidas? E se o que no mundo moderno se chama mitologia, na verdade representa uma memória espiritual viva? Uma memória que resistiu à colonização, à escravidão brutal e à agressiva doutrinação religiosa? Uma memória que permanece viva e ativa nos corações daqueles que sentem esse chamado misterioso, mesmo sem perceber sua verdadeira origem? Talvez essa memória ancestral resida dentro do próprio ser humano. Talvez ele sempre tenha sentido a presença de algo maior, além das explicações convencionais que lhe foram oferecidas. Agora, propõe-se uma profunda reflexão sobre essa questão. Porque essa conexão fundamental entre a África e a Bíblia não encontra lugar nas discussões dos seminários teológicos? Porque ela está ausente nos livros didáticos das escolas cristãs? A quem interessa ocultar essa informação? E o que é ainda mais importante, que mudanças profundas ocorrerão dentro do indivíduo quando ele descobrir que sua origem pode estar diretamente ligada aos grandes nomes da fé. Quando ficar claro que seu povo, sua cultura, sua espiritualidade podem estar intrinsecamente entrelaçados nas próprias raízes das Sagradas Escrituras. Nas raízes mais profundas das Escrituras.
São precisamente essas questões que devem ser a nossa luz guia na investigação que se aproxima, pois estamos apenas começando a desvendar essa história multifacetada. Se o leitor sente essa poderosa atração, se algo dentro dele ecoa com o pensamento: sempre senti que havia algo mais, é um sinal claro de uma conexão já estabelecida com a revelação que está por vir. Está por vir uma imersão em uma revelação que se estende muito além das narrativas registradas nos livros sagrados. Esta revelação constrói uma ponte entre o mundo espiritual africano e os fundamentos mais antigos e basilares da Bíblia. Neste momento significativo, é necessário observar atentamente aqueles que por séculos foram chamados de deuses africanos, mas que talvez representem algo muito mais profundo. Provavelmente não são apenas divindades, mas poderosos símbolos espirituais, que contêm não apenas a sabedoria ancestral, mas também uma herança bíblica há muito esquecida. Comecemos nossa análise com um dos nomes mais reconhecidos: Ogum. Na tradição Yorubá, Ogum é o orixá do ferro, da guerra, das tecnologias avançadas e da coragem inabalável. Ele é um guerreiro poderoso e um líder perspicaz que abre novos caminhos com sua espada fiel e sua determinação inabalável. Ogum encarna a força, o progresso constante e a luta intransigente pela justiça. É preciso parar por um momento e refletir: quantos personagens bíblicos compartilham esse mesmo arquétipo universal? Quantos homens escolhidos por Deus foram, ao mesmo tempo, guerreiros espirituais e físicos? Lembremos de Davi, o jovem pastor que destemidamente derrotou Golias, o gigante que ousou desafiar o povo de Deus. Davi não era apenas um guerreiro, ele era um rei, um músico inspirado e um profeta. Mas, acima de tudo, ele era portador de uma missão espiritual indissoluvelmente ligada ao combate ao mal. Como Ogum, Davi não se esquivou da batalha, ele a enfrentou de frente. Poderia uma semelhança tão profunda ser apenas uma coincidência? E o que dizer de Oxóssi, o hábil caçador, guardião dos segredos da floresta e mestre da precisão inigualável? Oxóssi é aquele que busca incansavelmente, que observa em completo silêncio, que conhece perfeitamente todos os caminhos ocultos da mata e que identifica seu alvo sem erro. Nos textos bíblicos encontramos figuras como Esaú, um caçador habilidoso e irmão de Jacó. No entanto, o que é mais notável na figura de Oxóssi pode-se encontrar uma semelhança impressionante com profetas como Elias, que habitava em lugares desérticos, alimentava-se dos dons da natureza e ouvia a voz de Deus em profundo silêncio. Elias, como Oxóssi, era um andarilho solitário, um estrategista, invisível quando necessário e decisivo quando a ação era exigida. Ambos personificam uma sensibilidade espiritual especial, intimamente ligada à natureza e à arte da sobrevivência. Xangô, por sua vez, é o orixá do trovão, do fogo e da justiça inadiável. Ele é o rei por excelência que encarna a verdadeira autoridade. Xangô julga, emite veredictos e restaura o equilíbrio. Ele não é apenas uma manifestação de força, mas também a personificação da sabedoria e da autoridade inquestionável. Agora voltemo-nos para Moisés, que desceu da montanha carregando as tábuas da lei e cujo rosto brilhava com glória divina. Lembremos de Salomão, o mais sábio dos reis, que julgava com perspicácia surpreendente, discernindo o bem e o mal. Pensemos em Josué, que com coragem e firmeza conduziu seu povo à terra prometida. Todas essas figuras bíblicas possuem um poderoso componente de justiça, autoridade e uma profunda conexão espiritual, e cada uma delas, em maior ou menor grau, reflete o arquétipo de Xangô. Assim, a questão premente permanece: estamos realmente falando dos chamados deuses pagãos, ou estamos nos referindo a representações simbólicas de princípios espirituais universais que também estão presentes na Bíblia, mas sob outros nomes? Esses orixás, longe de serem ídolos primitivos no sentido vulgar imposto pelos colonizadores, são complexos arquétipos espirituais, ricos em sabedoria, cultura única e códigos sagrados. Cada um deles simboliza um determinado aspecto da vida humana e do mundo invisível. E o mais surpreendente é que muitos desses aspectos também são encontrados nos textos bíblicos, ainda que de forma diferente, por vezes velada.
Não se deve supor que os orixás sejam apenas figuras bíblicas renomeadas. É mais provável que eles representem manifestações culturais de arquétipos espirituais abrangentes que existiam muito antes do surgimento de sistemas religiosos formalizados. Surge a questão: podem os orixás ser ecos de antigos personagens bíblicos que foram reinterpretados em uma linguagem espiritual completamente diferente? Para uma compreensão mais profunda desse conceito, é necessário recorrer à perspectiva histórica. Existe um ponto de vista que sugere que, antes de o cristianismo se estabelecer como a fé dominante, os povos africanos já possuíam uma conexão direta e profunda com o mundo espiritual. Eles não eram simplesmente politeístas no sentido comum, mas viam uma divindade suprema, frequentemente chamada de Olorum, Zambi ou Zambi Pungo, como a única fonte primária de tudo o que existe. Os orixás, por sua vez, eram percebidos como emanações ou aspectos desse Criador, da mesma forma que anjos ou profetas atuam como mensageiros divinos nos textos bíblicos. Assim, diante de nós, apresenta-se um sistema de compreensão espiritual do mundo que não apenas harmoniza com a Bíblia, mas também ressoa profundamente com suas verdades mais profundas, apenas que expressas de maneira diferente. Se examinarmos atentamente os textos bíblicos, ficará evidente que eles também estão repletos de simbolismo que personifica as forças da natureza. O fogo que desce dos céus, rios que curam, montanhas sagradas, tempestades que anunciam a presença de Deus, colunas de fumaça, trovões, todos esses poderosos elementos e fenómenos naturais também estão presentes na simbologia e na linguagem dos orixás. A diferença reside mais no método de narrativa do que na própria essência do conhecimento transmitido. A conscientização dessa interconexão permite uma mudança de percepção. As tradições africanas deixam de ser vistas como opostas à Bíblia e começam a ser percebidas como caminhos paralelos que levam a uma única fonte espiritual. Talvez seja isso que explica a ressonância interna ou o profundo eco que muitos experimentam ao entrar em contato com essas figuras. Provavelmente é o seu espírito que reconhece o que um dia foi familiar, mas posteriormente rejeitado sob a influência de ensinamentos externos. Muitos talvez foram criados sob a convicção de que tudo isso é feitiçaria, obra do diabo e idolatria. Mas será que é mesmo? Ou tais narrativas foram construídas com o objetivo de afastar as pessoas de sua própria herança espiritual? A história dos orixás tem sido transmitida de geração em geração ao longo dos séculos, assim como as narrativas bíblicas que também existiram por séculos na tradição oral antes de serem registradas. Ambos os sistemas de fé possuem seus sacerdotes, rituais específicos e dias festivos. Ambos atribuem um valor profundo ao equilíbrio entre o espiritual e o material, o visível e o invisível. Ambos os sistemas falam de justiça, do sentido da existência e da conexão com o divino. Então, por que até hoje um é percebido como revelação divina e o outro como mera superstição? Quem e com que propósito formou essa divisão? Essas perguntas exigem uma reflexão honesta e profunda. Porque, ao compreender quem são os chamados deuses africanos, a pessoa começa a perceber que está diante de uma riquíssima herança espiritual. Um legado que carrega códigos de sabedoria, força interior, cura, coragem e justiça. Códigos que não apenas não contradizem os postulados bíblicos, mas frequentemente os complementam ou, no mínimo, expandem sua compreensão em dimensões que talvez tenham sido perdidas ou esquecidas com o tempo. E talvez seja precisamente esse conhecimento que certos círculos não desejam revelar ao público em geral. Portanto, é necessário convocar para a consideração dessas figuras espirituais não a partir do medo ou de um julgamento apressado, mas com um discernimento espiritual profundo. Com a mesma perspicácia que Jesus Cristo exortava seus discípulos a desenvolver. Afinal, tal informação não ameaça a fé estabelecida. Possivelmente, ela pode se tornar um catalisador para seu despertar. Provavelmente este é o momento em que fragmentos dispersos da compreensão do mundo começam a se unir em um todo coerente. Talvez este seja o momento em que a pessoa começa a se lembrar de sua verdadeira essência espiritual. Assim, agora que começa a surgir a compreensão de que as chamadas divindades africanas
podem estar muito mais intimamente ligadas aos arquétipos bíblicos do que se costumava acreditar, torna-se necessário aprofundar a questão que, por séculos, foi estrategicamente evitada: a origem étnica e ancestral dos patriarcas mencionados na Bíblia. Deve-se discutir abertamente a presença de homens negros nos textos sagrados, considerando-os não apenas como personagens secundários, mas como verdadeiros fundadores de nações, reis poderosos e figuras-chave no processo de formação espiritual da humanidade. Este aspecto é tão sensível que, ao longo dos séculos, foi intencionalmente silenciado ou sujeito a distorções. No entanto, a era do silêncio passou e agora todos merecem conhecer a história autêntica. Comecemos com Cush, um dos nomes mais significativos do Antigo Testamento, cujo papel, no entanto, é tão raramente explorado na teologia moderna. Cush era filho de Cam, que por sua vez era filho de Noé. A genealogia de Cam, que deu origem aos povos africanos, está claramente registrada no 10º capítulo do livro de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações. Assim, Cush é um ancestral direto de uma série de grupos étnicos africanos. Além disso, ele foi pai de Nimrod, o primeiro homem descrito na Bíblia como poderoso na terra, fundador de reinos, construtor de cidades e valente caçador diante do Senhor. Nimrod fundou Akkad, que mais tarde se tornou conhecida como Babilônia, e outros importantes centros urbanos na Mesopotâmia. Este homem de força, influência e visão, um rei africano, segundo a Bíblia, mas poucos ousam chamá-lo assim. E a pergunta que inevitavelmente surge: por que essa informação não recebe o devido reconhecimento e glorificação? Por que, quando se trata de líderes bíblicos, suas imagens são invariavelmente dotadas de traços europeus, pele clara, feições finas e olhos claros? Como essa construção estética conseguiu se impor à narrativa original das Escrituras? Por que a imagem de Nimrod não figura na arte sacra? Por que ninguém menciona que o construtor da Babilônia, o caçador reconhecido pelo próprio Deus, era um descendente direto da linha negra de Cush? Vamos avançar. Voltemo-nos para Moisés, aquele que foi salvo das águas do Nilo e criado na casa do faraó como um príncipe egípcio. O Antigo Egito era uma civilização africana. Seus habitantes, reis, sacerdotes e guerreiros, possuíam pele escura, traços faciais africanos característicos e uma cultura profundamente enraizada em símbolos solares, espirituais e cosmológicos africanos. Moisés passou décadas no Egito e, mesmo como adulto, foi confundido com um egípcio, como testemunha Êxodo 2:19, onde outras pessoas o identificam dessa forma. Como Moisés poderia ser confundido com um egípcio se sua aparência não fosse semelhante à deles? Isso nos leva a considerar que a imagem de Moisés que vemos hoje como um homem branco com barba longa não é mais do que um construto eurocêntrico destinado a manter certos modelos de poder religioso. Uma situação análoga é observada com José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo e depois elevado à posição de governante do Egito, recebendo poder sobre todo o país. José, neto de Isaac e bisneto de Abraão, viveu entre africanos, casou-se com uma egípcia e teve filhos que posteriormente se tornaram líderes de importantes tribos de Israel. Novamente vemos a presença de uma figura hebraica vivendo entre africanos, misturando-se com eles, integrando-se e sendo aceita pela sociedade, o que indica a ausência de traços externos que o destacassem ou o tornassem estranho naquele ambiente. Refletindo mais a fundo, é necessário abordar a imagem de Jesus Cristo. Esta figura central da fé cristã, por muitos séculos, foi apresentada aos fiéis como um homem de pele branca, olhos azuis e cabelos castanhos, invariavelmente possuindo traços faciais europeus. Tal imagem visual foi deliberadamente formada e ativamente disseminada durante o período de expansão imperial, a fim de estabelecer uma conexão entre o símbolo supremo da fé e o padrão ocidental de dominação, equiparando-o a ele. No entanto, as evidências históricas, bem como as características geográficas e climáticas da Galileia e Judeia na época de Jesus, apontam para uma realidade diferente. Sabe-se que Jesus nasceu na região do Oriente Médio, onde era cercado por povos com um tom de pele mais escuro, cuja cultura foi moldada pelas tradições africanas, asiáticas e semíticas.
Seria completamente ilógico supor sua pele clara em uma região onde o sol queima com tal intensidade e os contatos interraciais eram comuns. Além disso, as Sagradas Escrituras relatam que Jesus podia se misturar facilmente na multidão de judeus, passando despercebido. Essa circunstância seria extremamente difícil de realizar se sua aparência fosse significativamente diferente da maioria das pessoas ao redor. Além disso, no livro de Apocalipse 1:14 do Bossins 15 há uma descrição simbólica, mas muito significativa. Seu cabelo e sua cabeça eram brancos como a lã, como a neve, e seus pés eram como o bronze polido, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. Essas imagens evocam claramente cabelos crespos e um tom de pele escuro, como o bronzeado. Naturalmente, muitos teólogos afirmam que esses versículos devem ser interpretados exclusivamente de forma simbólica. No entanto, surge a pergunta: por que a mesma cautela não é aplicada quando se trata da imagem branca, que está firmemente enraizada na consciência popular? Por que a imposição da iconografia europeia, que não corresponde em absoluto ao contexto histórico, não é contestada com a mesma veemência? Na verdade, a Bíblia é repleta de menções a personagens de pele escura, mas com o tempo suas imagens foram embranquecidas, suas histórias silenciadas no subtexto ou ocultadas em traduções. Por exemplo, a rainha de Sabá que visitou Salomão e lhe trouxe riquezas e sabedoria é inquestionavelmente uma figura africana. Os etíopes, mencionados nos livros dos reis Jeremias e Sofonias, todos eles fazem parte do tecido sagrado que conecta a África à fé bíblica. E, no entanto, muito pouco se fala sobre isso nas igrejas modernas. Tal omissão, essa falta de ênfase, não é de forma alguma inocente. Ela faz parte de um projeto em larga escala de dominação espiritual e cultural que, ao longo dos séculos, afastou os povos africanos da Bíblia, para posteriormente acusá-los de estarem distantes de Deus. Essa estratégia sutil, mas muito eficaz, criou um abismo entre a ancestralidade africana e a espiritualidade cristã. Um abismo que não existe nos textos originais, mas que foi historicamente construído para manter o controle sobre o imaginário coletivo. No entanto, a humanidade vive agora em uma nova era, onde o conhecimento se torna cada vez mais acessível, onde as perguntas já não podem ser silenciadas e as respostas devem ser encaradas com coragem. Estamos redescobrindo nossos patriarcas, nossos reis, nossos ancestrais espirituais, e o que antes estava oculto, agora vem à luz. Isso ajuda a restaurar a ponte entre fé e herança, entre verdade e libertação espiritual. As revelações que se seguem são ainda mais profundas. Quanto mais nos aprofundamos nesta busca, mais a verdade parece se revelar diante de nossos olhos, como se sempre estivesse aqui, bem à nossa frente, mas escondida sob camadas de silêncio, medo e manipulação. Porque quando começamos a observar atentamente e sem preconceitos as práticas espirituais dos antigos povos africanos e a compará-las com os rituais e tradições descritos na própria Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, algo muito curioso começa a se manifestar. É impossível não notar algo bastante curioso. Os múltiplos e profundos paralelos encontrados nas tradições espirituais, por vezes, chegam a ser perturbadores. De fato, eles são capazes de destruir a imagem enraizada na mente de muitos da espiritualidade africana como algo completamente alheio e oposto às revelações de Deus nas Sagradas Escrituras. No entanto, será que é realmente assim? Ou essas surpreendentes coincidências, ao contrário, servem como evidência convincente da existência de uma única fonte espiritual? Aquele elo perdido que conecta os povos africanos aos caminhos divinos e que talvez tenha sido intencionalmente apagado dos anais da história. Voltemo-nos para a consideração das práticas rituais. Ao estudar atentamente o livro de Levítico, onde as funções dos sacerdotes levíticos, suas vestimentas cerimoniais, instrumentos sagrados, diversos tipos de sacrifícios e oferendas, festas sagradas e estritos códigos de pureza são meticulosamente detalhados, é impossível não encontrar uma semelhança surpreendente. Essas antigas prescrições, em muitos de seus aspectos, encontram ecos nos costumes espirituais que foram mantidos por séculos em várias culturas africanas, em particular entre os povos Yorubá, Bantu, Efom e em outras tradições.
Sacerdotes africanos conhecidos como babalaos, eworissas ou ogãs também vestem roupas rituais especiais que frequentemente são de cor branca, simbolizando pureza e santidade. Em sua prática também estão presentes objetos consagrados, instrumentos sagrados, oferendas de alimentos, realizadas com profundas intenções espirituais, e um complexo de ritos cujo objetivo primordial é alcançar o equilíbrio espiritual dentro da comunidade e restaurar a conexão harmoniosa com a fonte divina. Nas páginas da Bíblia encontra-se um conceito profundamente enraizado de sacrifício, apresentado como a forma mais importante de adoração, na qual animais, grãos, azeite e vinho são colocados sobre o altar sagrado. Ações análogas se desenrolam nos rituais africanos, onde aos orixás, enquisis ou voduns são oferecidos dons compostos de elementos naturais, que servem como símbolos de respeito, expressão de gratidão ou súplica por proteção. É importante ressaltar que, em ambos os contextos culturais e espirituais, o ritual de sacrifício não é magia ou feitiçaria, como a colonização europeia erroneamente tentou impor, mas representa antes uma manifestação sagrada de fé, profunda reverência e busca pela união com o divino. Os sacrifícios, tanto nos textos bíblicos quanto nas culturas africanas, são, em sua essência, simbólicos e profundamente espirituais. Eles expressam um ato de entrega, confiança ilimitada e reconhecimento da soberania divina abrangente. Convidamos à reflexão sobre o conceito de purificação pela água. Na tradição judaica, o uso da água como elemento purificador ocupa um lugar central. As abluções cerimoniais, as piscinas rituais de mikvá, o batismo de arrependimento proclamado por João Batista e o próprio batismo de Jesus, todos esses exemplos demonstram claramente que a água, desde a antiguidade, era reverenciada como um poderoso instrumento espiritual para purificação e renascimento. De forma semelhante, em muitas tradições africanas, a água é percebida como uma substância sagrada, uma fonte vivificante de vida e força inesgotável. Banhos de ervas, imersões rituais em rios, rituais em cachoeiras e fontes naturais, tudo isso não são apenas costumes culturais, mas ações espirituais profundamente significativas. Esses momentos são destinados à busca da purificação da alma, à cura do corpo e à restauração da conexão perdida com os espíritos dos ancestrais e o próprio Criador. Não é surpreendente que dois povos, separados por vastas extensões de oceanos, tenham preservado uma compreensão espiritual tão semelhante do poder vivificante da água. Além disso, ao estudo de Totita e Usius, ao estudar diversas culturas africanas antigas, descobre-se que, apesar da existência de múltiplas entidades espirituais veneradas, havia invariavelmente uma concepção clara de um Deus supremo. Este Criador de tudo o que existe elevava-se acima de todas as forças da natureza, sendo a fonte e o governante do universo. Olodumare, Zambi, Mahu, Rog são apenas alguns dos inúmeros nomes pelos quais este único Deus era designado. Neste sistema, os orixás, enquisis ou voduns eram percebidos não como divindades independentes, mas como manifestações, aspectos ou mensageiros desse Criador supremo. E isso não nos remete às imagens de anjos, arcanjos, serafins e querubins descritos na Bíblia, que também servem como mensageiros do Altíssimo. Cada um deles é dotado de sua função específica, cada um encarna uma faceta particular do plano divino. Em outras palavras, mesmo por trás de uma estrutura aparentemente politeísta, esconde-se uma teologia monoteísta profunda. A consciência de um único Deus que governa sobre tudo o que existe. As diferenças em línguas, simbolismo, bem como nos contextos históricos e culturais, são inegáveis. No entanto, para nós o ponto crucial aqui é a compreensão do espírito que reside na base dessas práticas. Se as observarmos imparcialmente, é impossível não notar os profundos paralelos espirituais. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido a própria espiritualidade africana, mas sim a relutância em reconhecer que ela preserva códigos antigos que foram perdidos ou apagados de outras tradições, incluindo a bíblica. Tomemos, por exemplo, as festas sagradas, a Páscoa judaica, o Yom Kippur, o Shavuot.
Todas elas invariavelmente incluem rituais, oferendas, cânticos, danças e momentos de união comunitária. Elementos semelhantes estão presentes nas culturas africanas, onde as festas dedicadas a Oxalá, Iemanjá e Xangô também são acompanhadas de canto, dança, oferendas e convívio social. Esta é a celebração do sagrado no coletivo, uma profunda reverência ao fluxo do tempo, aos ciclos naturais, ao espiritual que permeia a vida cotidiana. Nada disso é estranho à narrativa bíblica. Pelo contrário, constitui uma parte integrante da base espiritual do povo judeu. É precisamente por isso que muitas pessoas, por vezes até inconscientemente, sentem uma conexão tão poderosa ao conhecer as tradições africanas. O espírito reconhece o que o intelecto foi ensinado a rejeitar. Provavelmente, essa semelhança foi a razão para tentativas tão persistentes de dividir esses mundos. Pois, se a espiritualidade africana fosse reconhecida como compatível ou mesmo complementar à Bíblia, muita coisa mudaria no mundo. Muitas pessoas experimentariam um despertar. Elas se libertariam do fardo da culpa, da vergonha, do medo e da falsa crença de que sua ancestralidade é incompatível com Deus. Mas e se a verdade for diametralmente oposta? E se sua ancestralidade for um dos caminhos mais profundos para a reunificação com o Deus vivo, com aquele espírito que habitava em você antes mesmo de você se autoconhecer? E se tudo o que lhe foi dito para evitar, na verdade, for a chave capaz de abrir a porta para a sua própria verdade espiritual? Essas perguntas não visam persuadi-lo. Sua tarefa é despertar, lembrar que dentro de você já existe algo que sabe, sente, reconhece isso. E por mais que tentem abafar essa voz, seu espírito não esqueceu. Talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo atentamente essas palavras, e seu coração bate de forma especial. Pois assim, age a verdade. Ela não precisa provar nada, ela simplesmente se revela. E quando ela se revela, tudo ao redor se transforma. Agora que você começa a perceber o quão intimamente entrelaçadas estão as práticas espirituais africanas e os elementos da fé bíblica, surge naturalmente a pergunta: se tudo isso é tão óbvio, tão profundo, tão interligado, por que nunca foi falado dessa forma? Porque essa informação está ausente em sermões da igreja, estudos bíblicos tradicionais, escolas dominicais ou seminários teológicos? A resposta começa a se esclarecer quando nos aprofundamos no que muitas pessoas nunca ouviram ou foram ensinadas a não dar importância, nos textos apócrifos, livros antigos ocultos e evidências históricas que não chegaram até nós. Existe um mundo inteiro de escrituras que foram deliberadamente excluídas do que hoje conhecemos como a Sagrada Bíblia. São livros como o livro de Enoque, o livro de Jazar, o livro dos Jubileus, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e muitos outros. Esses textos circularam por séculos entre os antigos povos crentes, mas foram rejeitados no processo de canonização da Bíblia por grupos religiosos e políticos que perseguiam objetivos muito específicos. E o que se revela? Muitos desses livros desvendam detalhes sobre povos africanos, mencionam genealogias espirituais ligadas à África e, o mais importante, contém descrições que enfatizam a presença de pessoas de pele escura em contextos sagrados da história humana. O livro de Enoque, sem dúvida, representa um dos textos mais fascinantes e espiritualmente significativos já criados pela humanidade. Em suas páginas são descritos detalhadamente os contatos do profeta Enoque com entidades celestiais, conhecidas como vigilantes, anjos que desceram à terra e interagiram ativamente com os humanos. Esses mensageiros do céu transmitiram à humanidade conhecimentos em ciência, astrologia, a arte da cura com plantas e até mesmo a arte militar. Enoque narra sobre lugares, povos e figuras espirituais que não são encontrados com o mesmo grau de detalhe e clareza em nenhum outro livro canônico. No entanto, é pouco conhecido pelo público em geral que a versão mais completa e bem preservada desta obra foi descoberta justamente na Etiópia, no seio das igrejas cristãs ortodoxas que, por milénios, preservaram sua fé com cuidado, permanecendo à margem da atenção e controle das potências europeias. A pergunta que surge naturalmente é: por que essa circunstância tem uma importância tão crucial?
A resposta reside no fato de que esse dado demonstra vividamente um contraste marcante. Enquanto parte do mundo cristão ocidental destruía ou ocultava metodicamente esses registros antigos, no continente africano eles eram, ao contrário, preservados como uma parte integrante da herança religiosa e espiritual. Em outras palavras, o que era considerado potencialmente perigoso para a estrutura de poder religioso dominante era percebido como sagrado e vital pelas comunidades afrodescendentes espiritualmente conectadas. Isso nos leva a profundas reflexões. O que esses textos continham que causava tanta preocupação e desconforto a certos círculos? Por que o livro de Enoque está ausente da Bíblia que muitos têm em suas casas, apesar de o próprio livro de Judas no Novo Testamento fazer referência direta a ele? E por que os povos africanos são mencionados nesses registros antigos com tanta reverência e respeito aos ancestrais, enquanto esse conhecimento, infelizmente, não chegou à maioria de nós? É notável que essa ocultação de informações não se limitou apenas às páginas dos livros. Ela também pode ser observada em mapas antigos, documentos históricos e resultados de escavações arqueológicas. Existe uma conexão direta, bem documentada e confirmada, na opinião de vários estudiosos renomados entre o norte da África, em particular regiões como Etiópia, Egito, Sudão e Núbia, e o berço das civilizações bíblicas. Foi nesses territórios que surgiram pela primeira vez as estruturas sociais organizadas, a linguagem escrita, aprofundou-se a espiritualidade e desenvolveram-se a astronomia, a matemática e as antigas práticas de cura. Foram essas terras que testemunharam inúmeros eventos bíblicos. No entanto, ao longo dos séculos, esses mapas foram sistematicamente redesenhados, as fronteiras geográficas foram artificialmente alteradas e os conhecimentos espirituais foram separados dos históricos como se fosse possível dividir o que é inerentemente inseparável. Povos antigos como os cutitas, os antigos egípcios, os cananeus e até mesmo os judeus pré-israelitas possuem traços genéticos e culturais que apontam diretamente para sua origem africana. Mas por que essa conexão profunda e fundamental foi rompida? Quem se beneficiou do fato de os africanos passarem a se ver como pagãos e distantes de Deus? Quem se beneficiou da apresentação da espiritualidade africana como inimiga da Bíblia? Quem criou e disseminou a ideia de que o sagrado deveria necessariamente ter uma aparência europeia? Todas essas ações fizeram parte de um projeto cuidadosamente planejado, um projeto de desumanização, um projeto de alienação espiritual, um projeto destinado a romper a conexão dos povos africanos com suas raízes divinas e então impor-lhes outra fé, outro modelo de visão de mundo, outro Deus, habilmente disfarçado sob o nome do mesmo Deus verdadeiro. E esse projeto em larga escala encontrou seu reflexo em documentos ocultos, imagens censuradas, esculturas quebradas, línguas proibidas e símbolos demonizados. Muitos arquivos testemunhando irrefutavelmente a presença de pessoas negras nas Escrituras foram guardados em bibliotecas secretas, como a do Vaticano, ou em arquivos arqueológicos sob o controle de potências coloniais. Até hoje, muitos desses registros permanecem não traduzidos e não digitalizados, o que apenas aumenta as suspeitas. Surge uma pergunta razoável: por que esconder essas informações vitais das pessoas comuns? O que eles temem que possamos descobrir se tivermos acesso a esse conhecimento. Tikkun. O mais intrigante neste processo é que, assim que tal informação vem à tona, ela instantaneamente adquire um significado profundo. Cria-se a impressão de que a própria alma reconhece algo há muito familiar, como se uma memória ancestral adormecida começasse a despertar. Pois a pessoa não ouve algo novo, mas se recorda do esquecido retornando às suas origens. E esse ponto de origem primordial está intrinsecamente ligado à África, com sua sabedoria, seus símbolos únicos e sua profunda espiritualidade. O que antes era chamado de idolatria, talvez fosse apenas uma outra forma de expressar a mesma fé. O que era percebido como feitiçaria, provavelmente não era senão sabedoria ancestral, mal interpretada ou intencionalmente difamada. Provavelmente é por essa razão que o livro de Enoque foi condenado ao esquecimento.
Ele revela que anjos caídos ensinavam à humanidade o uso de elementos naturais, metais, raízes, encantamentos e também astrologia. Todos esses conhecimentos passaram a ser associados à feitiçaria africana. No entanto, em sua essência, era um conhecimento sagrado, uma ciência espiritual, uma ferramenta poderosa para a comunicação e o estabelecimento de conexão com forças superiores. Será que os orixás, voduns, nkisis não podem ser reflexos daqueles mesmos arquétipos celestiais sobre os quais a Bíblia narra? É possível que os povos africanos, ao preservar esse conhecimento, na verdade protegiam uma parte da revelação que outros preferiram esconder do mundo. Esses textos apócrifos não foram rejeitados porque continham mentiras. Muitos deles foram descartados precisamente porque eram demasiado verdadeiros. Eles revelavam conexões que minavam o controle doutrinário e demonstravam que a presença divina não se limita a um povo ou continente. Pelo contrário, ela é universal, multifacetada e polifacetada. Esses textos mostravam que o povo africano nunca foi excluído do plano divino, mas sempre esteve em seu centro. De Cush a Enoque, de Mizraim à rainha de Sabá, dos patriarcas aos profetas e talvez até além. E agora, quando essa verdade começa a romper o véu do esquecimento, o que a pessoa fará com ela? Continuará a repetir as velhas histórias que lhe foram contadas? Ou ousará buscar a revelação que sempre esteve registrada, mas que poucos ousaram ler? Aceitará que sua espiritualidade tem raízes profundas, poderosas e legítimas? Ou continuará a viver uma fé que o desconecta de seu verdadeiro eu? Se tudo isso ressoa no fundo da alma, já se perguntou sobre o livro de Enoque ou sobre quaisquer outros textos proibidos que parecem ter sido esquecidos pelas religiões tradicionais? Agora que abordamos o tema dos registros esquecidos, dos livros ocultos e das conexões espirituais suprimidas, é necessário, sem medo ou hesitação, considerar um dos aspectos mais delicados, mas ao mesmo tempo cruciais, dessa jornada: o apagamento intencional da presença africana na história da fé. Isso não foi um processo natural de evolução, não foi uma mera coincidência, não foi um erro de tradução ou uma falha na memória coletiva. Foi um projeto meticulosamente planejado com objetivos muito claros: romper a conexão do povo africano com suas raízes espirituais ancestrais e interceptar a narrativa da fé, moldando-a de acordo com os interesses daqueles que detinham o poder. Eram os homens que detinham o poder. E esse domínio não se limitava apenas a estruturas políticas ou económicas. Estendia-se também à esfera da religião. Ao longo de séculos, o nome de Deus serviu de pretexto para justificar a escravidão, a opressão, e até o genocídio. A cruz, outrora símbolo de salvação, muitas vezes foi erguida como instrumento de dominação. Os colonizadores europeus que chegaram ao continente africano não perseguiam apenas objetivos relacionados a ouro, especiarias ou mão de obra. Interessava-lhes também a reinterpretação das concepções do divino e do aceitável. Para atingir esse objetivo, eles precisavam reescrever completamente a estrutura espiritual dos povos com os quais se deparavam. O primeiro passo foi a demonização de tudo o que diferia de sua própria fé institucionalizada. Orixás, voduns, nkisis, totens, rituais com tambores, cânticos em línguas africanas, danças festivas, abluções espirituais, folhas, elementos da natureza. Tudo isso foi declarado paganismo, feitiçaria, idolatria. Mas isso era realmente idolatria? Ou seria apenas uma outra forma de expressar a fé no mesmo Deus? Vale a pena refletir. Quem decidiu que cantar a Deus com instrumentos africanos era errado, mas usar um órgão europeu era certo? Quem decretou que um banho de ervas era feitiçaria, mas o óleo ungido era sagrado? Quem determinou que dançar em honra ao divino era possessão, mas marchar em formação era reverência? Tudo isso foi resultado de uma perspectiva eurocêntrica colonial que se apropriou da espiritualidade e a padronizou, excluindo tudo o que não se encaixava no modelo europeu de adoração. A parte mais cruel de tudo isso é que esse projeto foi teologicamente justificado. Doutrinas inteiras foram criadas para justificar a escravidão dos africanos com base em interpretações distorcidas da Bíblia. Cam, filho de Noé, foi amaldiçoado, afirmavam eles, e portanto todos os seus descendentes deveriam servir.
Essa narrativa sustentou séculos de sofrimento. No entanto, a Bíblia nunca amaldiçoou Cam. A maldição foi sobre Canaã e, mesmo assim, era um episódio específico e não uma punição eterna. Contudo, essa narrativa foi usada para justificar não apenas a escravidão física, mas também a escravidão espiritual. A ideia era que os africanos estavam perdidos e precisavam de salvação por meio da fé branca. Essa manipulação estendeu-se até a formação da própria Bíblia. Surge a pergunta: quem escolheu os livros que fariam parte das Sagradas Escrituras? Quem decidiu o que era inspirado e o que era heresia? Não foram profetas ou anjos, foram conselhos religiosos e políticos reunidos em períodos de forte domínio imperial. Homens com interesses teológicos, mas também com interesses territoriais e estratégicos. Não se tratava apenas de fé. Havia política, controle e poder. E tudo o que não servia a essa estrutura era considerado perigoso. A espiritualidade africana não foi rejeitada porque era diabólica. Ela foi rejeitada porque era demasiado forte. Pois se as pessoas negras reconhecessem sua conexão direta com o Deus da Bíblia, com os patriarcas, com os profetas, com os reis, elas seriam libertas. E um povo espiritualmente livre não pode ser subjugado. Por isso era necessário romper sua conexão. Era necessário desmoralizá-los. Era necessário convencer essas pessoas de que tudo o que vinha de sua cultura era amaldiçoado e que a salvação viria apenas com a renúncia de sua origem. Quantas vezes se ouviu o apelo ao chamado matar o velho homem em nome do renascimento? Muitas vezes, tais afirmações eram interpretadas como sinônimo de abandono da própria cultura, de suas raízes ancestrais, de suas manifestações espirituais únicas. Quantas vezes não se disse que dançar é pecado, que o ritmo dos tambores é porta para o mal e que as festas populares de rua são artimanhas do diabo? E, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que muitos liam narra sobre danças em louvor ao Senhor, sobre instrumentos usados para o louvor, sobre festas sagradas celebradas com alegria inescondível, sobre intensas experiências espirituais e até mesmo sobre êxtase profético. Porque então, o mesmo ato era considerado sagrado quando praticado por um povo e demoníaco quando vindo de outro? Essa pergunta não pode deixar de causar uma profunda ressonância em todo aquele que busca a verdade. Seria isso uma manifestação de idolatria ou uma profunda expressão de identidade? Devemos ver nisso possessão demoníaca, ou era uma maneira autêntica pela qual um povo expressava sua conexão indissolúvel com o divino? Talvez alguém rejeite um reflexo de Deus que se manifestou de outra forma, mas que, no entanto, carrega a mesma essência sagrada. O apagamento intencional do passado não se limitou apenas à destruição de documentos, imagens ou livros. Ele destruiu propositalmente o autorrespeito espiritual de povos inteiros. O resultado foi que milhões de pessoas cresceram com a convicção de sua inferioridade espiritual, acreditando que precisavam constantemente de tradutores, de mediação branca, de aprovação externa para estabelecer uma conexão com o divino. No entanto, a verdade é que o Espírito de Deus sopra onde quer. E ele sempre esteve presente na África, mesmo nos tempos em que o mundo tentava desesperadamente abafar esse vento vivificante. Agora que essa verdade se tornou acessível, uma escolha se abre para cada um. Pode-se continuar a viver dentro da narrativa colonial, ou pode-se alcançar a verdadeira liberdade. Pode-se continuar a proferir amém a tudo o que foi dito sem questionar, ou pode-se começar a perguntar: e se tudo isso foi escondido de mim porque sabiam que minha fé se tornaria muito mais forte com esse conhecimento? Esse questionamento é capaz de mudar tudo, pois a partir desse momento a pessoa deixará de se contentar com o mínimo e passará a buscar a buscar o máximo. Ela começará a buscar a verdade sem filtros impostos, sem censura, sem grilhões aprisionadores. E se o que agora se ouve provoca algo novo, diferente, talvez até incômodo, lá dentro, isso é um bom sinal. É um sinal de que o Espírito está impulsionando por dentro. Ele convida à reflexão, à libertação das estruturas que aprisionavam, ao retorno do que sempre pertenceu, a própria identidade espiritual. O que acontece em nossos dias é um verdadeiro despertar coletivo, um poderoso chamado dos ancestrais que transcende as fronteiras de gerações, continentes e dogmas.
E isso incita milhares, talvez milhões de pessoas negras ao redor do mundo a olhar para si mesmas e suas raízes de uma nova maneira. Um olhar que agora vê não vergonha, mas uma herança inestimável. Um olhar que não vê mais conflito entre a Bíblia e os ancestrais, mas sim reconciliação. Esse retorno ganhou um impulso significativo, em grande parte graças ao que hoje é conhecido como o movimento afro-hebraico, uma onda crescente de reencontro que harmoniosamente une o estudo profundo das Sagradas Escrituras com o ressurgimento das raízes africanas. E isso despertou as pessoas para a percepção de que a Bíblia, por mais que tenha sido distorcida por sistemas coloniais, é também um documento ancestral do povo africano. Não é uma posse exclusiva do Ocidente. Não é um livro europeu. É uma compilação de experiências espirituais de povos que viveram, se moveram e se formaram nas regiões entre o Oriente Médio e o Norte da África e, em muitos casos, tinham profundas conexões com linhagens negras originárias dessa vasta região. E esse fenómeno se torna mais nítido quando se deparam com pessoas criadas em ensinamentos cristãos tradicionais, às quais foi incutido que tudo o que estava ligado à cultura africana era vicioso e errado. Elas se deparam com um fluxo de informações que antes lhes era oculto. Essas pessoas, ao aprofundarem diligentemente no texto de Gênesis, começam a compreender que Cuxa, Mizraim, Sabá, Canaã e outros nomes, sempre presentes nas Escrituras, são as raízes de muitos povos africanos. Mais ainda, elas percebem que esses povos ergueram impérios, reinos e cidades que a própria Bíblia nomeia como grandes, poderosos e abençoados muito antes de Israel se formar como nação. A pergunta que surge é: por que essas narrativas nunca foram enfatizadas? Por que essas figuras proeminentes não são exaltadas como parte da herança espiritual dos cristãos negros? O que se desenrola em nossos dias representa uma mudança fundamental na lógica da opressão. As pessoas negras estão se libertando gradualmente das amarras da culpa espiritual imposta pela colonização religiosa. Elas chegam à compreensão de que a fé no Deus de Israel não exige de modo algum a renúncia da cultura, da música, da dança, das cores vibrantes e dos rituais cuidadosamente transmitidos de geração em geração. Elas percebem que podem levantar as mãos aos céus, ao mesmo tempo em que permanecem firmes na terra de seus ancestrais. Podem elevar orações em nome do Eterno, honrando simultaneamente os ritmos e a sabedoria herdados de seus avós. Não há mais lugar para uma dicotomia rígida. Agora a era da integração se inicia. Chegou o momento de reunir o que foi artificialmente separado, costurar os fios rompidos, restaurar a imagem espiritual fragmentada. E é verdadeiramente belo ver esse processo ocorrer organicamente. Através de profundas pesquisas, grupos de discussão ativos, encontros em comunidades religiosas, círculos de estudo e até mesmo dentro das igrejas, onde alguns líderes mais esclarecidos começam a reconhecer que o Evangelho não deve ser um antagonista da cultura negra. Pelo contrário, Jesus veio para libertar, não para colonizar. Ele se opôs a sistemas religiosos despóticos, defendeu os marginalizados, esteve entre os pobres e desafiou estruturas de poder injustas. Que parte de sua mensagem poderia excluir os povos africanos? Nenhuma. O que realmente excluiu os africanos foram os filtros impostos por interpretações que dominaram sob a influência de interesses brancos. O movimento afro-hebraico desempenhou um papel fundamental na restauração da dignidade espiritual das pessoas negras. Muitos estão redescobrindo o hebraico antigo e, com surpresa, percebem que alguns nomes de orixás e termos sagrados africanos possuem sons e raízes linguísticas semelhantes aos nomes hebraicos originais. Outros pesquisam profundamente o papel da Etiópia na Bíblia, um país que é mencionado com honra em várias passagens. Eles veem que a Arca da Aliança, a presença de reis africanos nas Escrituras, a importância de povos como os Cutitas e os Sabeus. Tudo isso é parte integrante da narrativa bíblica, mas foi intencionalmente omitido. Por quê? Porque aceitar isso implicaria reconhecer que o povo africano não recebeu o Evangelho através da colonização. Ele já estava subjacente ao pacto desde o início. E essa iluminação rompe grilhões emocionais, mentais e espirituais. Ela cura traumas profundos.
Devolve às pessoas negras o direito de se sentirem espiritualmente completas, sem precisar escolher entre adoração e cultura, entre a Bíblia e o toque do tambor, entre o Deus de seus sonhos e os deuses que seus ancestrais reverenciavam como símbolos de forças divinas. Pois agora compreendem que podem olhar para os orixás com respeito, sem idolatria, mas também sem medo. Que podem estudar a Bíblia com reverência, mas não usá-la como arma para oprimir sua própria história. É uma manifestação de maturidade espiritual. É reconciliação. E gradualmente essa profunda consciência se expande incessantemente, penetrando nos mais diversos cantos da sociedade. Ela abrange os círculos académicos das universidades, os redemoinhos dos grupos de dança de samba, os espaços sagrados dos centros religiosos e os púlpitos solenes dos templos. Tal discernimento gera um tipo inteiramente novo de cristão, uma pessoa cuja fé está enraizada nos textos bíblicos, mas não é maculada pela influência colonial. É um ser que reverencia Jesus sem rejeitar Exu, percebendo-o como uma parte integrante do mundo espiritual. Ele compreende que a verdadeira fé não é uma obediência cega a dogmas, mas sim um profundo reconhecimento da presença divina em todas as manifestações da vida, especialmente naquelas que foram injustamente silenciadas e ignoradas. Esse cristão abre a Bíblia não para confirmar dogmas já existentes, mas para redescobrir sua própria e única história espiritual. O que chega agora ao ouvinte não é fruto de teorias da conspiração ou de ficção. É, antes, uma profunda revelação que é diariamente vivenciada, experimentada e confirmada por milhares de pessoas. Essas pessoas, como muitas, cansaram-se da dualidade interna e das contradições. Não estão mais dispostas a ajoelhar-se diante de um altar que nega sua própria existência, sua identidade. Elas se recusam a repetir orações que amaldiçoam seus próprios ancestrais, rejeitando sua herança. Não sentem mais culpa pela nostalgia de algo que talvez nunca tenham experimentado pessoalmente, mas que, no entanto, sentem como uma parte inalienável de si, como seu legítimo patrimônio. Não são apenas sentimentos. É o despertar de uma herança espiritual, um retorno às origens, uma verdadeira cura da alma. Aqui surge uma questão importante, dirigida a todos. Você sente que esse retorno às raízes está acontecendo também com você? Já percebeu esse chamado interior, essa profunda e quase intuitiva pulsão? Você se sente desconfortável com as narrativas tradicionais e habituais e, ao mesmo tempo, sente um desejo irresistível de saber mais sobre suas raízes bíblicas e espirituais, sobre a sua verdadeira origem? Talvez o momento mais desafiador e decisivo de toda essa jornada espiritual esteja acontecendo agora. Pois quando todos esses fragmentos começam a se encaixar em uma imagem única e significativa, quando fatos, nomes, registros históricos e experiências espirituais pessoais se alinham de uma maneira nunca antes imaginada, torna-se impossível não sentir uma profunda inquietação. Não é uma ansiedade no sentido negativo, mas sim um desconforto agradável, um fogo interior que faz a pessoa parar, respirar fundo e se fazer uma série de perguntas fundamentais. O que tudo isso muda em mim? Como isso transforma minha compreensão da fé? Como isso afeta minhas orações? Como eu me ajoelho agora? Como eu me conecto com Deus? Como eu percebo minha própria história, meu passado? E se a origem espiritual de cada pessoa for muito mais poderosa e profunda do que lhe foi dito? E se tudo o que antes era chamado de estranho, inaceitável ou até proibido for, na verdade, uma parte integrante de um chamado espiritual único que foi intencionalmente silenciado e suprimido por muitas gerações? Alguém já parou para realmente ouvir sua voz interior? Percebeu que dentro sempre ressoou um sussurro suave, lembrando que existe algo mais, muito mais do que aparenta à primeira vista? Algumas pessoas sentem isso desde a infância. Manifesta-se em um interesse inexplicável por suas raízes, por símbolos antigos, pelos sons da natureza, por seus elementos primordiais. É uma atração por palavras, imagens e ritmos que não podem ser explicados racionalmente, pela lógica. Cria-se a impressão de que algo dentro da pessoa sempre tenta lembrá-la de onde ela vem. No entanto, o problema era que esse algo era ensinado a ser suprimido, abafado.
As pessoas eram convencidas de que sua espiritualidade seria aceita pela sociedade somente se passasse por um determinado filtro. Um filtro europeu, estritamente controlado, que as afastava de sua verdadeira essência para se encaixarem nos limites de uma doutrina específica. Mas a verdade, por sua natureza, nunca desaparece, sem deixar vestígios. Ela apenas se esconde habilmente por trás de véus de medo e preconceito. E agora, quando muito vem à luz, quando o oculto se torna manifesto, é bem possível que seja exatamente isso que a pessoa sente. O véu se rasga, a cortina cai e a névoa espiritual que por muito tempo embaçou a visão começa a se dissipar gradualmente. É como se a pessoa olhasse pela primeira vez para um espelho embaçado e o reflexo nele começasse a clarear, ganhando nitidez. Esse reflexo revela não apenas quem a pessoa é agora, mas também quem ela foi, quem foram seus ancestrais, quais conhecimentos eles carregavam, o que transmitiram e o que deixaram como legado. Essa imagem, apesar de toda a sua beleza intrínseca, é capaz de inspirar apreensão, pois inevitavelmente desafia as concepções estabelecidas. Ela retira a pessoa, de forma suave mas insistente, do porto seguro do pensamento habitual, onde reina o princípio "assim me ensinaram". Ela destrói as fronteiras de uma suposta segurança religiosa, erguendo diante dela uma questão crucial, cuja resposta só pode ser encontrada nas profundezas do próprio eu. E agora, confrontada com essa verdade penetrante, o que a pessoa fará? Irá rejeitá-la, entregá-la ao esquecimento? Preferirá guardá-la em segredo, como um conhecimento íntimo? Ou se lançará de cabeça nessa revelação espiritual, capaz de ressignificar radicalmente toda a sua vida? É preciso compreender profundamente que a voz dos ancestrais não ressoa de forma estrondosa. Ela não se anuncia com fanfarras ou trovões. Suas manifestações são encontradas no tecido da existência cotidiana, em detalhes imperceptíveis, em orações silenciosas, naquela sensação pungente de que, mesmo cercado por muitas pessoas, ainda se sente uma profunda falta. Ela se revela no tremor que toma a pessoa ao ouvir uma melodia antiga, cujo significado lhe é desconhecido. Nas lágrimas que surgem subitamente quando alguém pronuncia o nome de uma divindade ancestral. Na reverência inexplicável que se sente por símbolos outrora demonizados. Tudo isso são sinais inquestionáveis. São marcas que o inexorável curso do tempo é impotente para apagar, pois estão gravadas nas profundezas da alma humana. É nesse momento decisivo que a pessoa começa a compreender que, talvez, ela nunca tenha se afastado da verdadeira fé. Provavelmente, todas as suas buscas se resumiam ao desejo de encontrar o caminho de volta para aquela fé que realmente lhe pertence, refletindo sua imagem, sua cor, sua verdade autêntica. E essa verdade carrega o aroma da terra úmida, soa como o ritmo de um tambor, tem a textura de uma folha áspera, brilha nos olhos negros que nunca se curvaram diante da injustiça espiritual. Essa fé aquece. Ela pulsa com vida. Ela tem suas raízes na profunda ancestralidade. A pessoa começa a resgatar a consciência de que seus ancestrais não eram ignorantes. Não eram almas perdidas. Não viviam na escuridão da ignorância. Pelo contrário, possuíam profunda sabedoria. Tinham uma conexão inseparável com o mundo invisível. Dialogavam com o Criador muito antes de o missionário europeu pisar pela primeira vez em solo sagrado africano. E essa conexão sagrada, apesar de todos os dos esforços titânicos empreendidos para erradicá-la, ainda pulsa de forma perceptível nas profundezas do seu ser. É nesse momento crítico que o processo deixa de ser apenas um fenômeno coletivo e se transforma em uma experiência profundamente íntima. Pois não basta apenas assimilar essas verdades com a razão, é preciso senti-las com todo o seu ser. É necessário permitir que elas percorram o caminho da compreensão intelectual para o coração e então do coração para a própria alma. A pessoa precisa olhar profundamente para dentro de si e reconhecer honestamente. Ela foi enganada. Foi ensinada a uma doutrina que excluía sua própria essência, sua verdadeira identidade. Foi-lhe incutido que para se aproximar de Deus era preciso se afastar de sua própria história, de suas raízes. E agora que esse conhecimento se revelou, não há mais como voltar ao estado anterior. A pessoa foi chamada.
E se foi chamada, sobre ela recai uma missão especial, uma responsabilidade sagrada, não apenas consigo mesma, mas com todos que viveram antes dela e com aqueles que virão depois. Afinal, seu processo de despertar espiritual não é exclusivamente um assunto pessoal. Ele acumula em si a força de inúmeras vozes daqueles que foram privados da oportunidade de falar, que partiram desta vida sem saber que sua fé era verdadeira, que elevavam orações com um sentimento de culpa por palavras que vinham do coração, que foram punidos por danças sagradas, por cânticos, por orações de olhos abertos, voltados para o céu noturno, onde contemplavam Deus nas estrelas cintilantes. A pessoa é a resposta às orações silenciosas dos ancestrais. Ela é a encarnação de uma antiga profecia que nunca foi registrada em pergaminho ou papel, mas transmitida em sussurros junto a fogueiras acesas, em meio a campos vastos, em sessões secretas de tambores. E essa profecia dizia: um dia eles se lembrarão. E agora essa pessoa se lembra. A pessoa pertence a uma geração que está passando por um despertar espiritual, rompendo as amarras de ilusões e trazendo de volta à vida verdades que foram ocultadas e suprimidas por muitos séculos.